Princípio do Evangelho de Yahushua Hamashia, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Yahushua, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentados por Satanás. Vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Yahushua para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Yahushua lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Yahushua Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Yahushua, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tocou-a pela mão, e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoninhados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas,
para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Yahushua, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Yahushua já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Yahushua, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Yahushua, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoeis sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Então tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. Então, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Yahushua e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Yahushua, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. São a pessoa que não vai atrás dele, acha que não precisa dele. Uma pessoa que, mesmo que seja pobre, não precisa nem ser uma pessoa rica, mas que ela já se sente feliz, né? Não é frustrada com a vida aqui nesse mundo, né? A vida dela já é boa, aí ela não vê necessidade de correr atrás da salvação. Aí por estar alegre, contente com o mundo, não se lembra de Deus. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Yahushua disse-lhes: Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo?
Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve deitar-se em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas eles disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do homem, até do sábado, é Senhor. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e estavam observando-o se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Yahushua com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que ele tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E eles o ameaçavam muito, para que não o manifestassem. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé e Tiago, filho de Afeu, a Tadeu e a Simão, o Zelote, e a Judas Iscariotes, o que o traiu. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: Está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo,
Tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecadores serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. O que dá para entender aí é que, na realidade, o valente era Satanás aqui no mundo. Quando ele chegou, quando Cristo veio, ele é o mais valente. E roubar os bens aí, qual é roubar os bens? Roubar, tirar aquela obediência de Satanás, que é o quê? Não obedecer a ele. Quando a pessoa não obedece a ele, se torna mais valente do que ele. Então Cristo, como ele tinha o Espírito Santo, ele era mais valente do que Satanás. Da mesma forma o ser humano, que quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, o Espírito Santo não vai para ele. E ele não tem como ser mais valente que Satanás. Então ele vai ser condenado tanto aqui nessa terra como lá em cima. Porque Satanás vai fazer sempre ele pecar. Então quando você recebe o mais valente, aí você se torna mais valente que Satanás. E você tem condição não mais obedecer a ele. Aí a pessoa tomou os bens. E os bens que o Satanás tem aqui é o qual? São as pessoas, porque as pessoas obedecem a ele. Então, só pelo Espírito Santo consegue vencer o valente, né? Só que como o Espírito Santo saiu da terra, já não tem mais como vencer o valente. A única maneira de vencer o valente é dando a vida. Só assim se desprende de Satanás, só dando a vida para quem ficou depois do arrebatamento. Por isso que você tem que ter esse entendimento de que tem um demônio no corpo e que pelo Espírito Santo nós, né, pela fé se livramos desse demônio, mas como o Espírito Santo levou a igreja e a pessoa acabou ficando para a tribulação, então não tem como ela ser obediente à palavra ou ela receber entendimento do Espírito Santo, já que ele saiu da terra. A única forma de você ser salvo agora é dando a sua vida para esse demônio se desprender de você e aí você ser salvo. Então, você tem que entender que você tem que entregar a sua vida. E assim como Cristo entregou a vida quando vieram prender ele, quando um dos discípulos cortou a orelha do rapaz lá, o que Cristo falou? Guarda a tua espada, pois os que usam da espada morrerão pela espada. Então, Cristo ele não resistiu, ele não falou nada contra, ele apenas foi, como uma ovelha muda ao matadouro. Então assim, quem ficou para a tribulação deve agir da mesma maneira. Mas só vai ter essa capacidade de agir assim com o entendimento. Se a pessoa não tiver entendimento do porquê ela está se entregando, de porquê ela tem que morrer, ela não vai conseguir fazer isso. Então é muito importante você estar absorvendo as coisas que está sendo passado aqui, para quando chegar essa época, ou se você se encontra nessa época, você saber o que fazer. E também, quando tiver esse período da tribulação aí, e ocorreu o arrebatamento, e começou a tribulação, não tem segundo arrebatamento. O que acontece é que vai vir a vinda de Cristo, mas esse dia não é que vai ter outro arrebatamento, é o dia do julgamento. Então o que acontece? Até chegar esse dia da vinda de Cristo, vai ter um certo período para a pessoa dar a sua vida. Então supondo que você fuja e fica fugindo até você ver esse dia aí, você está perdido, porque é o dia que Deus vem para condenar as pessoas, não vem para salvar. Por isso que você já tem que estar com entendimento, com a certeza de que se você der a sua vida, você vai ser salvo. Porque a palavra já diz, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então não fique com medo, vai ser um tempo difícil sim, mas vai ser só um momento de dor.
Depois vai ser uma eternidade de descanso ao lado do nosso Deus. Então não tenha medo. Seja firme e se encha do azeite. Deus disse: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-o chamar. E a multidão estava assentado ao redor dele. E disseram-lhe: Eis aqui a tua mãe e teus irmãos. Te procuram e estão lá fora. E eles lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus são a nossa verdadeira família. E a primeira vontade de Deus é ouvir o Evangelho, é ouvir o filho dele. Sim. As mães dele estavam lá fora. E no caso, o que vai acontecer? Depois do arrebatamento, vai ter alguém que possa atrapalhar a sua salvação. Esposa, marido, filho, porque nem todos vão aceitar dar a vida. Outros vão querer aceitar a marca, ter a vida que o anticristo vai dar, e eles vão te denunciar. Ou pode ser também que eles usem essas pessoas como chantagem para te fazer aceitar a marca. Mas nessa hora a sua família está no céu, não é a família terrena. No dia do juízo não vai ter família, é só você e Deus. E no lago de fogo não tem família, é só você. Então tenha essa consciência. É só a sua família está no céu, não é a que você está vendo aqui. Claro que você quer que sua família seja salva, mas se você ver que ela está te atrapalhando, que ela quer te fazer perder a salvação, não siga após eles. Faça a vontade de Deus. Ele quer que você seja salvo. Então, no dia do que aconteceu o arrebatamento e você se encontrar na situação de que não subiu, olhe em volta se vai ter alguém da sua família querendo te ajudar ou do seu lado para querer dar a vida com você. Dificilmente. E a palavra já disse que o inimigo da casa vai ser o da própria família. Porque verdadeiramente os nossos irmãos em Cristo são celestiais do céu, né? Não é a família terrena aqui. A nossa família, a verdadeira, está no céu. E ela tem a vida eterna. Então queira você também ter a vida eterna. E nesse momento, quem pode te ajudar? A sua família pode te ajudar? Ninguém nessa terra vai poder te ajudar nesse momento. Todos serão seu inimigo. O único que pode ajudar você é o nosso Deus. E Ele quer que você dê a sua vida. E não negue o santo nome dele. Não negue a fé. Não aceite a marca. Mas morra por amor a Ele. Porque a palavra diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, nós perdemos a nossa vida e achamos a vida, para a honra e glória do nosso Deus. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Porém toda a multidão estava em terra, junto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e ele lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou-se. E outra caiu em espinhos, e crescendo os espinhos, o sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30,
outros 60 e outros 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Por isso eles não jejuavam, porque a eles lá Cristo revelava os mistérios, né? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporão. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente, entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza, e as ambições de outras coisas, entram, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. E se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até ao que tem, lhe será tirado. Ele está dizendo aqui que quando você ouve a palavra, ela tem que estar no seu pensamento, as primeiras coisas dentro de você que está ali, acima de qualquer coisa, a palavra de Deus, não as coisas do mundo. Fica pensando no amanhã, no depois da manhã, o que você vai fazer amanhã. Então essas coisas sufocam a palavra não está assim, em cima, está embaixo. Em vez de aquela palavra nascer, não, essas coisas vai atrapalhar ela nascer. E a pessoa não vai dar fruto, porque a conversa dela vai ser conversa do mundo, conversa sobre essas coisas. Não vai ser a conversa sobre a palavra de Deus. Então, essa palavra não vai nascer. Essa pessoa é uma terra ruim. A pessoa tem coisa desse mundo. Ela não medita na palavra. A palavra não está na candeia. Aí não vem a luz, que está embaixo do alqueire. Tem algo atrapalhando. A palavra dá luz à pessoa, entendimento. Aí aquilo que ela tem dentro dela vai ser tirado, porque sufocou. É isso que essas palavras aí querem dizer. Por isso que na tribulação é para você ficar com a palavra, as promessas constantemente na sua cabeça, você pensando e meditando nela, para que assim você ganhe forças para dar a sua vida. Não deixe Satanás vir com medo, com palavras que te façam voltar para trás, com palavras que queira você aceitar os presentes dele, né? As concupiscências que ele vai trazer aí. Fique com a promessa.
a vida eterna, e que assim que você ter a sua vida, você vai estar junto de Deus. E o fruto aí é você falando a palavra de Deus, esse é o fruto. Então, na tribulação, você vai ficar falando a palavra, né? Falando. Porque ela, como você vai ficar falando as promessas, aí ela vai dar o fruto, que no caso é você vai ser torturado e vai passar pela tortura e vai vencer. Não vai se entregar ao Satanás. Antes dará a vida por amor à palavra e receberá a vida eterna. Por exemplo, vai ver a história lá do povo que foi torturado lá no Coliseu. Eles iam morrendo cantando, louvando a Deus. Olha, e não é para você pegar as promessas de livramento, porque Deus não vai livrar ninguém desse momento. Você vai ter que passar por esse momento de tortura. As promessas que é para estar na sua boca e constantemente meditando nelas são promessas de vida eterna. Essas vão se realizar, mas as de livramento não. Então, adquira, se alimente das promessas de vida eterna. Então, conforme a gente for passando os estudos aqui, a gente sempre vai estar mandando algumas promessas para você aí. Assim que o Espírito Santo vem nos trazendo à memória as promessas, a gente vamos passando para vocês e se fortalecendo naquele dia. Assim como eu já passei uma promessa, torno a passar de novo para estar fixado nos seus corações. Não mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E também a palavra diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E a palavra também diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Então dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão, cheia na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, basicamente é assim que vai acontecer. Você vai dar a sua vida e você vai ser cegado, vai receber a vida eterna. Agora, se você quiser salvar a sua vida, aceitar a marca e aceitar a vida boa que o anticristo vai oferecer a você, logo ela se acabará e você será condenado ao lago de fogo. Está dando a entender que a pessoa ouve a palavra de Deus, ela não importa se ela está entendendo ou não entendendo. Ela só lê a palavra, só guarda a palavra. Com o tempo, a pessoa não vai saber como nascer, mas de uma hora para outra, ela não sabe como, mas ela começou a entender a palavra dele. Que é Deus que está fazendo crescimento ali dentro. Fazendo a semente crescer dentro dele, que é a terra. Ele vai dar fruto. Vai dar semente. É assim que ele está querendo dizer aí, a comparação. O reino de Deus é assim. Então, quando a palavra de Deus estiver dentro de você, ela vai dar o fruto, né? Que é de você dar a sua vida por amor à palavra. E aí você vai receber a vida eterna. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, que cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas como essas, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas, nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, como você pode ver aqui, sempre
Yahushua HaMashiach estava passando em particular para os seus discípulos, quando eles não entendiam as parábolas e eles vinham perguntar. E aí na ocasião eles não jejuaram por causa disso. Quando eles tinham alguma dúvida, Yahushua passava para eles o entendimento. E hoje, com o Espírito Santo, nós recebemos o entendimento e estamos passando para vocês. Mas no dia da tribulação, quando acontecer o arrebatamento, não vai ter mais o Espírito Santo, porque ele subiu, ele levou a igreja. O único azeite que vai ter aqui para as pessoas que ficarem é o canal Azeite na Lâmpada. Por isso que esse canal aqui vai ser um refúgio, uma maneira que Deus deixou aqui para ajudar aos filhos dele. Esse canal aqui é obra e graça do Espírito Santo para que você possa ser alcançado e receber a salvação. E é o único canal que passa a verdade, pois somos instruídos pelo Espírito Santo e tudo que ele nos instrui a fazer, nós obedecemos diligentemente e passamos a você as palavras da vida eterna. E para você ter certeza que o Espírito Santo passa as revelações aqui para nós e por ordem dele a gente fez esse canal aqui, estamos passando o azeite para vocês. Eu vou falar a data aqui, que é o qual estamos gravando esse vídeo, que é dia 19 de fevereiro de 2024. Então, quando acontecer, você já vai saber que esse é o único canal que está passando verdadeiramente o azeite do qual vai salvar a sua vida. Pois muitos canais não falam que você tem que dar vida, falam que você tem que fugir. Mas quem fugir vai perder a salvação. A nossa fuga é para cima, é dando a vida. Demos a nossa vida em espírito aqui para vivermos em obediência a Ele e por isso subimos. E quem não subiu, não deu a vida dele antes, teve prazer na iniquidade. Porém, ainda tem uma segunda chance, a qual a pessoa foi negligente com a salvação. E agora ela vai ter que dar a sua vida para o demônio sair do corpo dela e ela poder ter a vida eterna. Então é muito importante você ter azeite, ter um entendimento do que você está fazendo e por que está fazendo. Que no caso é se entregar pacificamente, dar a sua vida e ter também o entendimento para conseguir resistir às ações do maligno, as torturas, as mentiras que ele falar para você, para que você se mantenha firme até o fim, como a palavra diz, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, que no caso é perseverar até a morte, sem negar o santo nome, será salvo. Tenha certeza disso, assim como nós temos certeza da nossa salvação, pois estamos com o nosso Pai agora. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?